Bom dia a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, Rádio Sol FM, internautas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa, por intenção de Nadir e filhos, Pedro Augusto Santos Silva, Davi Miguel Santos Silva, pela saúde de Luiz Antônio, por todos os meus movimentos, Mãe Rainha, Catequese, Coroinhas, pela saúde de todos, em agradecimento por graças alcançadas por intercessão, Imaculada Conceição, Padre Pio, pelos nossos irmãos falecidos, Delma Vilaça Gonçalves, 7 dias de falecimento, Irmã Maria dos Anjos, Vicentina Trindade da Conceição Silva, Maria Auxiliadora Ribeiro, Antônio Carlos da Silva, José Manuel dos Santos, Dona Maria da Conceição, Adalberto Rezende Maia, Sebastião Taroco, José Bibiano Lara, Silvio Raimundo Rodrigues, Yolanda Calçavara Taroco, Elizabeth Regina Detome, Ivanir Antônio Detome, Durval Choas Braga, Francisco Chaves dos Santos, Luiz Gonzaga Vianini, José Tarcísio de Aquino Gomes, Dagmar Zambaldi de Castro, falecida da família Zambaldi de Castro, por todas as almas do purgatório, por todas as almas. Terceiro domingo da Páscoa. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tornar-nos pelas mãos assim. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Os discípulos de Emaús voltavam tristes, mas não alcançados pelo Cristo que caminha com eles. Explica-lhes as Escrituras e parte o pão. Também nós, reunidos em comunidade, ouvimos sua palavra e partimos o pão da vida. Mas, de fato, não reconhecemos a presença de Cristo. Ele não pode ser um estranho para a comunidade, nem para cada um de nós. Ele está presente na palavra, na Eucaristia, nos gestos nobres que edificam a vida e o reino. Diante do Senhor, Deus da vida, nos apresentamos humildemente e pedimos perdão de nossos pecados. Vinde, Senhor, e libertai-nos. Por causa de nossos desencantos com a vida e pela falta de esperança, Senhor, tende piedade de nós. porque cultivamos em nós ilusões passageiras e não amor verdadeiro e redentor, Cristo, tende piedade de nós. por causa de nossos desânimos nas dificuldades que encontramos, Senhor, tende piedade de nós. porque não prestamos atenção em vossa presença na palavra na Eucaristia. Cristo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Iluminados pela palavra, podemos reconhecer logo a presença do Cristo ressuscitado, que se põe ao lado dos que confiam e esperam nele. Reconhecemos Jesus ressuscitado na leitura assídua da palavra, na participação da Eucaristia e na solidariedade fraterna. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 15. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor:
somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabei que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Por ele é que nos alcançamos a fé em Deus. Deus ressuscitou dos mortos e lhes deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel,
Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, prezados ouvintes da Rádio Sol, internautas que rezam conosco na transmissão desta Santa Missa, estamos aí celebrando o 3º domingo da Páscoa, essa caminhada bonita que nós estamos fazendo com o ressuscitado. É verdade, em meio a um clima que nos deixa um pouco assustados, inseguros, mas nem para isso nós temos razão, porque o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco. Então busquemos fazer a nossa parte, aquilo que nos é pedido, e no mais confiemos na misericórdia infinita do Senhor, que não nos desampara, está sempre aí, iluminando as noites escuras do nosso caminho, assim como Ele foi luz no caminho daqueles 2 discípulos de Emaús, do Evangelho de hoje. A primeira leitura que nós ouvimos é de São Pedro, instruído pelo Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo, vai apresentar essa figura de Jesus, rejeitado, crucificado, morto, entregue à morte, pelas autoridades religiosas do povo de Deus, do povo judeu. Mas ele vai lá no Antigo Testamento, no profeta Davi, e faz aquilo que Jesus fez com os discípulos de Emaús. Revela que as raízes para se entender Jesus, a vida dele, a obra que ele inaugurou, que a nossa salvação, a nossa redenção está lá. Deus já havia falado ao profeta rei Davi, já havia determinado, uma vez iluminado pelo Espírito Santo, porque esse discurso de Pedro aconteceu depois de Pentecostes, Pedro ajuda os seus irmãos judeus a entenderem os caminhos pelo qual Deus passou até chegar a enviar o seu próprio Filho Jesus Cristo, que segundo o próprio Pedro nos falou na segunda leitura, nos readquiriu, nos conquistou. Estávamos perdidos, longe de Deus, longe do céu, sem sentido para a nossa vida. Jesus nos reconquistou para Deus. Nós éramos uma causa perdida e Ele vem
e nos compra novamente, essa linguagem utilizada por São Pedro na segunda leitura, a preço do seu próprio sangue. Não foi a preço de ouro, a preço de prata, não. Ele derramou o seu sangue, e o sangue dele nos redimiu, nos resgatou. O Cordeiro foi por nós imolado, ele é o verdadeiro Cordeiro, que se entrega ao Pai em sacrifício por nós. São Pedro pregou desta forma para nós na segunda leitura. Então, meus amados irmãos, são causas que a gente vai encontrando no nosso dia a dia e que devem devolver alegria e paz ao nosso coração. Nos ajuda a adquirir um sentido para a nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso, não. Deus nos deu o dom da vida, e quando o pecado nos derrotou, o Senhor nos libertou, derramando o seu sangue. Veja, amados irmãos e irmãs, que riqueza o dom da vida que o Senhor nos deu. Como se não bastasse o dom da vida físico-biológica, vem a vida da graça que o Senhor conquista para nós. Então façamos jus a essa confiança que Deus nosso Senhor depositou em nós, de vivermos já com pessoas conquistadas, amadas, queridas por Deus e vocacionadas ao céu, vocacionadas a uma vida de santidade aqui, para depois vivermos a comunhão plena com Ele no céu. Texto do Santo Evangelho segundo São Lucas, já do capítulo 24, uma das páginas mais bonitas da Bíblia, das Sagradas Escrituras, não é? 2 discípulos estavam voltando para Emaús, e logo a gente percebe pelo relato deles, decepcionados, tristes, não é? Parece que tudo está acabado. Interessante que São Lucas cita apenas o nome de um, Cleofas, mas não fala o nome do outro. Isso é proposital, é para que nós nos sintamos como o outro discípulo de Emaús. Você está aqui nesta página do Evangelho, é você que está aqui caminhando, não é? Às vezes nós nos sentimos assim como os 2 discípulos de Emaús. Já visto o momento que nós estamos vivendo aí, de grandes provações, né? Às vezes nos sentimos desanimados, né? Tiramos o foco da vida, perdemos o entusiasmo pela vida, nos sentimos fracos na nossa fé, vacilantes, né? Quantas turbulências vão acontecer na nossa vida, e às vezes nós nos sentimos assim abatidos, decepcionados. Agora é voltar ao dia a dia da vida e deixar de lado a esperança. Não se pode esperar mais nada, né? Olha como eles estavam, né? Jesus entra na caminhada e na vida deles, não foi só na caminhada não, mas na vida deles também, né? Você é o único peregrino aqui de Jerusalém que não sabe o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Jesus foi homem bom, homem justo, santo em obras e palavras, né? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Os nossos chefes o entregaram, crucificaram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo foram lá. Eles cometeram alguns erros que nós também às vezes cometemos, né? Primeiro erro que eles cometeram: se afastaram da comunidade, diríamos nós hoje, se afastaram da igreja. Poderíamos dizer de nós, nos afastamos da nossa missa dominical. Agora temos que fazer isso, acompanhar as celebrações pelos meios de comunicação, né? Mas como é bom a gente poder estar na comunidade, sobretudo aos domingos, participando da Santa Missa, não como obrigação pesada, mas como ato de amor, primeiro de Jesus, que nos convoca e nos alimenta com a palavra e com o seu corpo e sangue, depois nosso para com Ele, porque sabemos que sem Ele nada podemos fazer, e sem Ele a nossa caminhada perde o sentido, torna-se uma caminhada no escuro e para o vazio. Vejam, 2 coisas graves. E aqueles discípulos de Emaús estavam fazendo isso, né? Deixaram a comunidade em Jerusalém. Vamos embora, deixa a comunidade para lá. Não encontramos o que aí procurávamos, né? Olha se nós às vezes não cometemos esse erro também, que as nossas igrejas fechadas nesse momento tão crucial que nós estamos vivendo nos desperte para isso, né? E quando as portas estavam abertas, e quando os sinos nos convidavam à participação da Santa Missa, a gente ia com amor ao encontro do Senhor?
a gente despertava para a necessidade da presença dele na nossa vida, para a palavra dele que ilumina a nossa vida, para o pão da Eucaristia que nos fortalece. Nosso Senhor vem e fecha as portas das nossas igrejas, para a gente chegar mais rápido a esta conclusão de que sem ele nada podemos fazer. Outro erro que os discípulos de Emaús cometeram: não estavam atentos aos sinais de Deus. Às vezes também nós fazemos isso, né? Quantos sinais Deus, nosso Senhor, vai colocando no nosso caminho e nós estamos como que cegos, insensíveis, indiferentes. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo foram, oh meu Deus, encontraram o túmulo vazio, encontraram os anjos que anunciaram a ressurreição de Jesus, comunicaram aos apóstolos. O que é que eles queriam mais? O que é que eles esperavam mais? Nós às vezes somos como os discípulos de Emaús, cobramos tanto de Deus e nos esquecemos dos grandes sinais que o Senhor está colocando aí. Parece que às vezes nós somos cegos, insensíveis. Eles estavam assim, cegos e insensíveis, não é? Cegos e insensíveis. Quantas vezes a palavra do Senhor é comunicada e encontra em nós o quê? Um coração atento como o deles? Depois eles vão confirmar isso? Não, às vezes o coração frio, indiferente, não é? Tudo se torna peso para nós, tudo se torna exigência. Não esquecemos a linguagem, o gesto de Jesus que passa pelo amor e não o imitamos. Olha que erro gravíssimo eles fizeram, não é? Por isso que nosso Senhor chama a atenção deles. A primeira coisa que Jesus faz é propor a eles um ato penitencial, né? Chama a atenção deles. Como vocês são lentos para crer? Como que vocês são indiferentes? Jesus poderia dizer a mesma coisa de nós hoje. A consciência de cada um de nós possa responder. E nosso Senhor então faz uma pregação para eles. Representa aqui a homilia da missa, né? Essa é a homilia da missa deles. Desde o Antigo Testamento, como Pedro fez com os judeus na primeira leitura, Jesus foi falando tudo aquilo que se referia a ele. E nesse instante eles não percebiam, mas os seus corações ardiam quando ouviam a palavra. Olha só o que é a graça de Deus, meus irmãos. Nosso Senhor já nos escolheu, nós somos dele. Não vamos relutar, nós somos de Deus. Tudo em nós diz isto. Basta a gente abrir um pouquinho o coração para a graça dele penetrar, entrar em nós, né? Então assim foram ouvindo Jesus durante aquela caminhada, né? Silêncio para ouvir Jesus. Isso eles devem merecer a nossa atenção. Silenciar-se para ouvir Jesus. Um exemplo que a gente pode tomar da vida deles aqui, né? Nesse sentido temos que admirá-los. Enquanto Jesus falava, eles iam bebendo as palavras de Jesus, se alimentando das palavras de Jesus. Jesus os preparava para o que viria depois. Aqui temos que imitar os discípulos de Emaús, ouvir com atenção essa palavra, porque quando se anuncia a palavra, quando se prega a palavra, diz o Concílio Vaticano II, é o próprio Cristo que fala, é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro e vai gritar São Jerônimo para nós: desprezar a palavra é desprezar o próprio Cristo. Se fechar a palavra, recusar a ouvir a palavra, mostrar-se indiferente à palavra, é assumir a atitude de indiferença para com o próprio Jesus. E quando chegavam à aldeia de Emaús, Jesus fez de conta que ia adiante, seguir o caminho dele. Aí eles fizeram uma coisa muito bonita também, que nós precisamos imitá-los, né? Senhor, fica conosco, a noite já está chegando, o dia termina, fica conosco. É a prece que deveria brotar sempre do nosso coração, nas horas difíceis, nas horas de provação, de dificuldades, também nas horas da alegria, por que não? Nas horas do nosso agradecimento, da gratidão. Senhor, fica conosco, ensine meu coração a ser grato. Senhor, fica conosco, ensine meu coração a vencer as turbulências, as tempestades da vida. Senhor, fica conosco, ensine meu coração a estar mais aberto à palavra, a ser mais solidário, a ser mais humano, a ser um coração cristão, a ser um coração morada de Deus, pois foi para isso que ele foi feito, foi para isso que eu recebi de Deus. Não é para guardar as coisas feias da vida, não, é para se abrir aquilo que é belo, a graça do Senhor, como foi o coração de Maria, um paraíso para Deus. Senhor, fica conosco.
Será que nós nos lembramos de fazer esta prece curtinha, pequenina, ao nosso Senhor? E Jesus, que está sempre atento às nossas necessidades, como estava atento àquelas 2 ovelhas desgarradas que estavam se separando da comunidade, Jesus foi como bom pastor ao lado dele, ao encontro deles, né? Aceita o convite. E aí chega o momento tão sublime, tão solene, em que ele se põe à mesa e Jesus assume o gesto da última ceia, Eucaristia, parte o pão. Está vendo, meus irmãos? Por que nós devemos amar a nossa missa dominical? E, se possível, sempre a nossa missa, não é? Porque é ali que o Senhor nos revela, né? Como Ele se revelou aos discípulos de Emaús, e se revela de uma maneira tão concreta, tão perfeita, que Ele não se limita a partir o pão, mas Ele nos dá esse pão que é o seu corpo e o seu sangue como alimento, e nós assim voltamos para a nossa vida diária mais confortados, mais animados, mais felizes, mais certos da presença dEle. E os discípulos de Emaús fizeram uma coisa muito bonita, e aqui também eles nos ensinam, com certeza eles nos ensinam. Depois que os seus olhos se abriram, essa expressão bonita do Evangelho, né? Seus olhos se abriram, um diz para o outro, não estava ardendo o nosso coração? Pelo caminho nos explicava as Escrituras, algo diferente estava acontecendo e eles não percebiam. Vejam só, a Eucaristia vem e mostra para eles uma realidade nova, uma realidade diferente. E o que eles fazem? Eles não querem guardar para si a alegria do reencontro com o ressuscitado. Olha que bonito, né? Eles empreendem uma caminhada de volta a Jerusalém. Vamos retomar a nossa vida? Vamos resgatar aquilo que nós deixamos para trás? Ficaram coisas preciosas aí para trás, vamos voltar, vamos buscar. E aí eles tiveram a coragem de voltar atrás, retomar o caminho, buscando aquilo que eles abandonaram. Olha só, aquilo que um dos santos padres gostava de aconselhar as pessoas, né? Nesse caminho de conversão, no nosso encontro com Cristo, precisamos desprezar às vezes o que buscamos e buscar aquilo que muitas vezes nós abandonamos. Isso os discípulos de Emaús fizeram, né? Que bonito. Retomaram o caminho de volta de noite, olha aí, já não tem mais medo, tem só alegria no coração. Vamos comunicar à comunidade que Jesus ressuscitou e nos apareceu, e nós reconhecemos a presença dele quando partiu o pão. Meus irmãos, quantos sinais de morte no mundo de hoje, não é? Quantos sinais de morte. Como é necessário, como é urgente esse anúncio do ressuscitado no mundo de hoje. Quantas pessoas abatidas, tristes, decepcionadas, sem esperança, sem fé, nós encontramos por esse mundo afora. Quantos mecanismos esparramando sinais de morte por esse mundo afora aí. Onde é que nós vamos anunciar esse Jesus ressuscitado que devemos trazer dentro do nosso coração, da nossa vida, nesse mundo? É na nossa realidade do dia a dia. Então peçamos ao ressuscitado que Ele continue a se manifestar em nós pela palavra, pela Eucaristia, que amemos a nossa comunidade, lugar privilegiado da manifestação dEle, e que depois, assim como os discípulos de Emaús de hoje, possamos, a partir da sua presença, da atuação da graça, da sua graça em nós, termos algo a dizer a este mundo tão marcado pela presença e pela ação da morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai, que jamais nos abandona em seu amor, que nos recria e nos renova, ergamos o coração em prece suplicante. Vinde, Senhor, e escutai a nós, o vosso povo.
Ficai conosco, Senhor, e que vossa presença desfaça as sombras terríveis do egoísmo e da infidelidade. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e fazei-nos fortes e firmes na fraternidade e na solidariedade humana. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, com nossas famílias, com as crianças e os jovens da nossa comunidade, do nosso continente latino-americano. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, com os mais fracos da sociedade, os índios, os negros, os pobres, os sem moradia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e enchei nosso coração de paz, de concórdia e de harmonia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, neste momento difícil pelo qual o mundo passa. Ajudai-nos a nos abrirmos cada vez mais à ação da vossa palavra e fazei com que em breve tenhamos em nossas mãos, em nossos corações, o pão da vida eterna, a Eucaristia, e o acesso ao sacramento da reconciliação. Nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ó Deus, restabelecidos por vossa graça, não nos deixeis perecer nesta vida e jamais nos desviar do caminho de Cristo, vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se o nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordante de alegria pascal, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Eudes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e o seu castíssimo esposo, São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Daquele que nos deu a vida com sua ressurreição e nos ensinou a rezar, nós rezamos com alegria e fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Andavam pensando tão triste, de Jerusalém e Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e o Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos, irmãos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei-os que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia agora da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente o pedimos.
E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Avisos da comunidade. Ainda hoje, às 19 horas, haverá a celebração da Santa Missa, transmitida pelos meios de comunicação, Rádio Sol, FM, também através do nosso Facebook da paróquia e pelo YouTube. Lembramos que na terça-feira estaremos celebrando a festa de Santa Giana Beretta Mola, que é a patrona do nosso clube de mães e vovós Santa Giana aqui na paróquia. Então, nós convidamos a todos os membros do clube de mães a estarem sintonizados conosco, rezando neste dia, agradecendo a Deus as graças que Ele tem derramado sobre o nosso clube de mães, pelo belíssimo trabalho que vem realizando junto às pessoas da nossa comunidade. Nos dias 30 de abril, 1º e 2 de maio, Tríduo em honra a Nossa Senhora das Graças e São José. Às 18h30, adoração, bênção, Santa Missa e oração do Tríduo. Você está convidado a nos acompanhar pelos meios de comunicação. Aproxima-se o mês de maio, mês de Maria. Vamos celebrar de maneira intensa em nossos lares. Procure montar em sua casa um pequeno altar com a imagem de Nossa Senhora e nos acompanhe na recitação do texto e Santa Missa todos os dias, exceto as segundas-feiras. Também o padre gostaria de avisar que nós vamos transferir esta missa de domingo de manhã para o sábado à noite, e assim teremos a Eucaristia, a celebração da Santa Eucaristia todos os dias, exceto as segundas-feiras. Então queremos comunicar que a partir do próximo domingo, durante este período de pandemia, não teremos a missa às 7 horas da manhã. Assim que passar o período de pandemia, vamos voltar com esta Santa Missa. Queremos fazer esse esclarecimento aos nossos ouvintes da Rádio Sol, que são tão fiéis em nos acompanhar sempre aos domingos pela manhã. Esta missa será transferida para sábado às 19 horas. Repito, durante o período em que durar a pandemia do coronavírus. No dia 3 de maio, às 14 horas, teremos a celebração da Santa Missa e em seguida a visita das imagens de Nossa Senhora das Graças e São José às comunidades da nossa paróquia. Lembramos que nesse dia não haverá missa às 19 horas, ou a transmissão da Santa Missa às 19 horas. Lembramos também que ainda temos o Ciro da Família. Os interessados deverão procurar no escritório paroquial, no horário de atendimento, de terça a sexta-feira, de 14 às 17 horas, ou então no sábado, de 8 às 11 horas. Meus irmãos e irmãs, ainda alertamos com relação à solidariedade para com a nossa farmácia comunitária. Se você tem em casa remédios que ainda podem ser usados, estão com a data vencida, que você não está usando, apelamos para a sua generosidade em fazer a doação dos mesmos para a nossa farmácia comunitária, que está muito necessitada da nossa ajuda. Você poderá entregar esses remédios no escritório paroquial, no horário de atendimento. Que Deus, nosso Senhor, recompense a sua generosidade. Quero lembrar também que o próximo domingo, quarto domingo da Páscoa, é o domingo do Bom Pastor, é o dia de rezarmos pelas vocações. Às 18h30 teremos exposição do Santíssimo Sacramento, adoração, e às 19 horas a celebração da Santa Missa. Vamos receber a bênção final da Santa Missa e logo em seguida vamos expor o Santíssimo Sacramento para adoração, que vai perdurar durante todo o dia. Continuamos
a recomendar aos idosos e pessoas de risco, do grupo de risco, que permaneçam em suas casas, mas aí nossa igreja permanece sempre aberta com adoração permanente ao Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais o céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes do batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acolhamos nosso Senhor sacramentado no altar. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil, abençoa, que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Senhor Jesus, aqui diante de vós, queremos pedir pelo nosso mundo, pela igreja, presente e atuante no mundo. Queremos vos pedir pela nossa paróquia, nossa cidade. Queremos pedir por aqueles que se recomendam às nossas orações, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos casais, pelas famílias, pelos idosos, pelos enfermos. Queremos colocar todos eles aqui, Jesus, bem pertinho do altar, com as suas necessidades, suas carências, suas dificuldades, as vitórias e os aparentes fracassos, para que o Senhor possa ser para cada um um companheiro de viagem, como o Senhor no Evangelho de hoje foi para os 2 discípulos de Emaús. Queremos consagrar a vós a nossa paróquia. Olhai por cada um de nós, Senhor, no momento difícil pelo qual todos nós passamos. Fazei com que os nossos corações continuem a arder pela palavra e pela Eucaristia, aguardando o momento feliz do nosso retorno à igreja para a participação da Santa Missa. Enquanto isto não acontece, nos submetemos à vossa infinita, à vossa santíssima vontade e queremos fazer de nossas casas verdadeiras igrejas, atraindo para dentro dos nossos lares, pela nossa vida devota, pela nossa vida de oração, um relacionamento equilibrado e fraterno com os nossos, a vossa presença adorável, para que, assim como os discípulos de Emaús vos reconheceram no partir o pão, também possamos vos reconhecer na pessoa de cada um que convive conosco, que caminha conosco, que luta, que sofre, que se alegra dentro do nosso lar, no recesso de nossa casa. Graças e louvores se dê a todo momento. Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, Em vós confio. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus misericordioso, Eu confio em vós. Jesus misericordioso, Eu confio em vós.
A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência